Aleluia. Amém. Se a beleza de Cristo pode ser vista em mim, sou lindo, né? Claro que eu sou lindo. Obrigado. Amados, temos muitos desafios, e dentre eles é o de vivermos de uma forma permanente no centro da vontade de Deus. Nós nos movemos não apenas naturalmente, mas também sobrenaturalmente. Eu gosto muito quando Jesus disse, olha, na sua oração sacerdotal, né? E ele fala, Pai, eu amei os que o Senhor me deu até o fim. E ele diz, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabe, você está no mundo, mas você não é do mundo, amém? Nós vivemos a realidade natural, mas nós temos disponível para nós o sobrenatural de Deus. E quem quer viver o sobrenatural? Quem quer viver o extraordinário? Qualquer um vive o ordinário, todo que nasceu vive o ordinário, mas Deus tem para nós o extraordinário. Há uma história bíblica muito interessante, é um texto que fundamenta o nosso estudo de célula desta semana, que é a história daquela mulher viúva que tinha um único filho, a viúva de Sarepta. E ela estava vivendo um momento de crise tão grande, e a sua esperança estava já para findar, quando finalmente Deus suscita alguém para trazer uma palavra, para levar aquela mulher a viver o extraordinário. Então Deus tem o extraordinário para nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia, que você agora se disponibilize para receber de Deus, para ser edificado, tá? Porque Deus quer falar ao seu coração. Deus quer que você de fato tenha uma vida extraordinária. Deus quer que você ative pela fé o extraordinário na sua vida. Deus quer que a sua fé realmente seja um instrumento de mobilização dos céus em seu favor. Amém? Os céus se abrirão a partir da manifestação da nossa fé. Aliás, eu gosto muito quando o escritor aos Hebreus, falando de fé, ele fala daquilo que atrai Deus, né? Daquilo que agrada o coração de Deus. A fé não são os seus sentimentos, não são as suas aflições, não são os seus problemas. Amados, isso não atrai Deus. O que atrai Deus é a nossa fé. O que agrada o coração de Deus é a nossa fé. Queira nessa noite que a sua fé seja ativada, e queira ativar a sua fé para viver o extraordinário de Deus. Feche os seus olhos antes de lermos e antes de trazermos esta palavra, de recebê-la. Nós vamos orar ao Senhor. Fala conosco, Deus. Precisamos muito do teu mover, do teu agir em nossas vidas. Nós queremos que nesta noite haja uma liberdade nesse lugar, liberdade do Espírito, que Ele se mova, ó Deus, para nos conduzir nesse tempo de edificação. Queremos ser edificados, queremos ser conduzidos, Deus, a compreender, a conhecer, a vivenciar a sabedoria do Senhor. Ministra aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. 1 Reis, capítulo 17, versículos 8 a 16. 1 Reis 17, 8 a 16. Acenda as luzes para nós por um momento, gente, para nós todos podermos acompanhar, né? Você está com sua Bíblia de papel aí? Amém, abra a sua Bíblia de papel. Se for uma Bíblia eletrônica, faça-o também. Nós não dizemos que quem lê a Bíblia no celular está pecando, está errado, né?
É importante você ter sua Bíblia de papel, porque afinal de contas, essa aqui é imprescindível, né? E pode te acompanhar em todos os lugares. Você não corre nenhum risco de perder arquivo, né? Então é importante você estar com essa Bíblia aí, você ter sua Bíblia de papel, tá? E pode fazer uso da sua Bíblia eletrônica também. Então vamos lá, 1 Reis 17, 8 a 16 diz: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, essa palavra veio a Elias, o profeta: dispõe-te, vai a Sarepta que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenarei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha, uma panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Glória a Deus. Queridos, alguns anos atrás, um muito amado pastor brasileiro começou a usar uma frase com verdades tremendas. E essa declaração desse pregador se tornou assim muito popular. E talvez você se lembre, porque um dos nossos pastores usou muito a declaração desse pastor em suas pregações, pastor Denner. O pregador, pastor Márcio Valadão. E antes das suas ministrações, ele pegava a Bíblia e dizia: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Queridos, que maravilhoso, que tremendo é quando nós temos a compreensão do valor da palavra de Deus, do quão preciosa é a palavra de Deus e de como ela pode de fato causar grandes transformações, provocar grandes mudanças. E sem dúvida alguma, mesmo em havendo no ser humano um potencial para o exercício da fé, você é corpo, sobrevive dos apetites, dos impulsos físicos, você é alma, você é um ser emocional e sobrevive também, né, dos anseios, das necessidades emocionais, mas você é espírito, somos espírito, e o nosso espírito tem que se alimentar de espírito, de Deus,
Portanto, querido, só é possível alguém exercer a sua fé pelo Espírito se for realmente conduzido, direcionado, alimentado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é fundamental. Uma das ativações que precisam estar presente em nossas vidas, de fato, é a busca da intimidade com Deus, né? É a busca devocional, é o nos aprofundarmos na palavra. Porque só a palavra pode nos levar a ativar a fé. E só uma fé ativada pode nos proporcionar o sobrenatural, o extraordinário, aquilo que Deus tem para realmente gerar em nós a verdadeira satisfação, realização de que nós necessitamos, que ansiamos. Amados, só Deus pode de fato nos satisfazer, só Deus pode de fato nos preencher. Mas muitas vezes, queridos, nós estamos vivendo só a realidade natural. Precisamos ter em nós a ativação da nossa fé para experimentarmos o extraordinário. Quando você vive, de certa forma, racionalmente, né, conhecendo todas as suas condições e ao mesmo tempo entendendo que você tem todas as condições para viver a sua vida, vai tudo muito bem. Mas e quando você percebe que há impossibilidades das quais você não pode fugir e que você não pode vencê-las se não for por um milagre, se não for por um agir de Deus, por uma manifestação extraordinária de Deus? Quem aqui já viveu algum momento em que você dizia assim: não tem jeito, eu não consigo, eu não vou dar conta, mas eu creio, Deus fará isso na minha vida? Você já viveu momentos assim? Experiências assim? Amém. Certamente, se dessemos a oportunidade aqui, muitos fariam relatos, tremendos relatos. Mas geralmente, quando nós temos um certo comprometimento da provisão, do suprimento da nossa vida, é onde nós vivenciamos mais experiências desafiadoras de fé. Elias, ele estava fugindo de Acabe e de sua mulher. Aliás, o inimigo se levantou, colocou Jezabel no pé de Elias, que provocou o seu marido para perseguir Elias. Então Elias sai sem ter rumo, sem saber para onde ir, sem saber onde ele se acomodaria, mas Deus estava com Elias, Deus conduziu Elias, e momentos antes dele chegar a Sarepta, ele estava sendo suprido, provido, através de corvos, de aves, Deus suprindo a vida de Elias, Deus trazendo provisão à vida de Elias. Já teve um dia que você disse: hoje, se Deus não fizer nada, eu estou frito, minha vida acaba? Certamente que já. E Elias estava vendo findar a sua provisão, e Deus falou: eu tenho uma solução para o seu problema agora, Elias. Você está cansado de estar aí nessa caverna, nesse convívio com as aves, agora eu vou te mandar para um outro lugar. Eu vou te mandar para Sarepta. Eu vou te mandar para a casa de uma viúva. Que resposta de Deus, né? Você vai ser suprido por uma viúva. Meu Deus, o que é isso? Eu já fui suprido por uma viúva. Eu já fui alcançado por Deus, por uma viúva. E que você olhava e dizia: mas ela não tem recurso, ela não tem condições. Como? Como, Deus, que o Senhor está me abençoando através dessa pessoa que tem muito menos do que eu?
Eu não vou te revelar quem é, eu não vou te contar a história, porque eu quero que você nessa noite, e por uma questão também ética, né? Eu quero que você nessa noite entenda que Deus é tão tremendo que Ele pode suscitar daquele que não tem, daquele cujas as condições e a realidade, de fato, racionalmente, não pode fazer nada por você. Deus é Deus, Deus pode todas as coisas. Deus é poderoso para suprir a sua vida de uma forma extraordinária, e nós estamos sendo chamados nesses dias, queridos, como igreja, para vivermos o extraordinário, para ativarmos a fé, experimentarmos o extraordinário, como aconteceu na vida de Elias, e como também se replicou na vida da viúva. Deus quer que nós aprendamos nesta noite como ativar a nossa fé para experimentarmos o extraordinário. A ministração dessa semana vai ser sobre esse texto, e eu quero trazer de uma reflexão que já fiz tantas vezes nesse texto, duas verdades importantes, duas verdades que não pode faltar realmente na nossa vida, para nós nos movermos, né? Para nós ativarmos o extraordinário. A primeira verdade, queridos, é que temos que ouvir, temos que abrir os ouvidos espirituais mesmo, para recebermos revelação de Deus, revelação da palavra de Deus. Às vezes estamos citando Paulo e dizendo: ora, a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela pregação da palavra de Deus. Mas como isso tem sido verdade na sua e na minha vida? Até que ponto nós temos experimentado de fato isso? Queridos, nós precisamos ter uma sensibilidade do Espírito para que realmente a palavra de Deus seja revelação em nossas vidas, que nós não fiquemos numa condição que não nos move, né? Ou não nos conduz a nos movermos pela fé. Precisamos viver de fato pela fé. A palavra de Deus é a palavra profética. A palavra profética é a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus é a palavra que vai alimentar, suprir, que vai nutrir a nossa vida, o nosso espírito, que vai nos sustentar, queridos, que irá nos prover de tudo que nós necessitamos. Quando Deus fala, de fato o extraordinário acontece. Quando nós entendemos a revelação de Deus, de fato o extraordinário se manifesta, se revela em nossas vidas. Quando eu vejo o encontro de Elias com a viúva de Sarepta, e ele se dirige a ela, pede um copo de água, né? Pede uma vasilha d'água. Qualquer casa que você chegar vai ter uma vasilha de água, vai ter à sua disposição um cântaro, né? Um recipiente de água. Quem nega água para alguém? Quem nega água para alguém? Hoje em dia quase ninguém bate na porta para pedir água. Eu me lembro de um pedinte que havia em João Pinheiro, e ele batia, e quando ele chegava e ele pedia água, você podia preparar água. Ele bebia água no bico, e bebia, e bebia, e bebia, e bebia. Ele tinha muita sede. Mas o que eu quero te dizer é que hoje tem muita gente batendo, pedindo: oh, me arruma um pacote de arroz. Aí já vem logo à mente: não, esse pacote de arroz deve ser para ir comprar droga, né? Aliás, arroz está valendo ouro hoje, né? Alguém que está ali como um pedinte, querendo comida. Eu sei que algumas pessoas têm agido de má fé, e alguém chega e te diz: compra ali um pacote de arroz para mim. Então ela já juntou uns 5, 6, 10 pacotes de arroz, né? Está ali só dizendo: faz isso em meu favor. Ele chega na casa de uma viúva e diz: traz água, mas traz pão para mim também.
traz uma porção de alimento para mim também. Queridos, a água aquela mulher teria facilidade de prover para o profeta, mas o pão não, porque estava tudo calculado, vai ser a última refeição. E quando ele diz, traga também um bocado de pão, a palavra diz, indo ela buscá-lo, aliás, indo buscar água, isso mesmo. Ele diz, traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu, tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho trazido ou cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim, para meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Então essa mulher tinha uma convicção, era o fim, acabou, não tem mais esperança. Ela já tinha ouvido falar do profeta Elias, ela tinha ouvido falar, porque a notícia se espalhou, o matador de profetas, o desafiador de profetas. Então todo mundo falava de Elias. Ela já tinha ouvido falar do Deus de Elias, do Deus de Israel, ela já tinha ouvido falar. Mas queridos, esta mulher está agora ouvindo o próprio Deus falar através do profeta. Agora ela está ouvindo Deus dizendo para ela através do profeta, vai lá, não tem problema, prepara uma pequena porção, traz. Deus suprirá, Deus proverá, Deus trará sobre a tua casa prosperidade, não faltará farinha, não faltará azeite. Deus, Ele está entrando com providências, com provisão sobre a sua vida, sobre a sua casa. Deus tem o melhor para a sua vida. Queridos, esse é o momento em que a fé vem pelo ouvir. Esse é o momento que nós precisamos de fato entender, não importam as circunstâncias. Aquilo que o profeta Abacuque declarou, o justo viverá pela sua fé. É uma verdade que precisa ser renovada dentro de nós. Nós precisamos receber essa palavra e dizer, não, a minha vida é uma vida de fé. Ainda que você seja uma pessoa muito qualificada, capacitada, ainda que você tenha um potencial que esteja de fato em franca ascensão, Deus está te dizendo, dependa de mim. Deus está te dizendo, você só vai provar o extraordinário se você ativar a fé no seu espírito, se você realmente se voltar para a minha palavra, se você realmente me buscar. Queridos, nós precisamos de fato do Senhor mais do que tudo na vida. Quando Elias diz, não temas, não temas, vai e faz o que disseste, vai lá, vai acontecer algo na sua vida, porque assim diz o Senhor. O profeta então libera uma palavra de Deus, uma palavra que sai da boca de Deus, e assim diz o Senhor para essa mulher, o Deus de Israel, a farinha da tua panela não vai acabar, não vai faltar, o azeite da tua botija não secará. O Senhor, Ele vai trazer chuva sobre a terra, e Ele vai mudar a realidade, Ele trará prosperidade, haverá abastança, haverá sim provisão na terra, porque Deus faz nascer o sol sobre o justo e também sobre o injusto. Ele faz vir a chuva sobre o justo e sobre o injusto, porque as bênçãos gerais de Deus, elas vêm para todos. Mas queridos, o extraordinário só acontece na vida daquele que crê, da vida daquele que ativa a sua fé no seu relacionamento com Deus. Eu já conheço, eu já ouvi. Mais do que nunca, queridos, nós precisamos hoje que realmente a palavra de Deus, ela alimente o nosso espírito, e que de fato um espírito alimentado,
ele seja capaz de exercitar a fé, de crer no que a Bíblia diz que eu sou, no que a Bíblia diz que eu tenho, no que a Bíblia diz que eu posso. As promessas de Deus para as nossas vidas são verdadeiras, são fiéis, elas se cumprirão. Deus tem o extraordinário para as nossas vidas. Deus quer que nós nos apeguemos à palavra dele. Não entenda essa palavra como uma palavra comum do pastor Emerson, mas entenda essa palavra como uma palavra de Deus para mim, para você, para nós hoje. É tempo de vivermos pela fé, é tempo de acionarmos os céus, é tempo de vermos os céus se abrir. Nós cantamos aqui no início, né? Que se abre os céus, o teu reino vem. A nossa fé está no nosso Deus, o nosso grande Deus. Nós somos aqueles que vivem pela fé. A segunda verdade importante, amados, que fez com que a fé daquela mulher fosse ativada e o extraordinário acontecesse na vida dela, era a disposição de obedecer a palavra revelada, a disposição de dar crédito e de levar as últimas consequências à palavra de Deus. Amados, uma ação, uma atitude importante nós temos que ter em relação à palavra. Pratica é sábio. O que ouve e pratica quando vem a tempestade, quando vem os ventos fortes, quando os problemas se manifestam, ele permanece firme, porque ele vence com a confiança no Deus do extraordinário, o Deus que pode todas as coisas. Precisamos tornar a nossa fé prática, nós precisamos praticar. Dentre tantos acontecimentos que já houve na minha vida, eu me lembro que numa semana que eu estava num hospital público em Brasília, e eu ouvia muito: você vai fazer uma cirurgia, será uma grande cirurgia cardíaca. E eu dizia: Deus, eu não quero, eu creio que o Senhor vai fazer algo. Eu estava aguardando para talvez fazer um exame, um cateterismo naquela época, não tinha um plano de saúde nem nada. Hoje eu estou pagando um plano de saúde, estou estribuchando, não sei, nem sei se vou conseguir continuar pagando, né? Mas era a realidade. E houve noites naquele hospital, que era uma ala imensa, mas muito grande, muita gente, e eu dizia: o que eu estou fazendo aqui? Eu não me sinto doente. Aí eu orava pelas pessoas, eu aconselhava pessoas, e de noite aquela baderna, aquela confusão, e eu dizia lá dentro de mim: Senhor, não quero cirurgia, Deus cura, me cura. Finalmente marcaram o exame, finalmente lá vou eu fazer esse exame, finalmente lá vou eu fazer uma consulta no Instituto do Coração, e eu vou dizendo: Deus, é um milagre, é um milagre. E quando o médico foi fazer a leitura do meu exame e me dá um diagnóstico preciso do que estava acontecendo, ele disse: a natureza fez um milagre em você. O que seria feito na cirurgia já foi feito. A sua principal artéria foi recanalizada. O sangue está fluindo para o seu coração. É a natureza que fez o milagre. E eu disse: Deus fez o milagre. Deus fez o milagre. O extraordinário só Deus pode fazer, queridos. Quem age de forma extraordinária é o Senhor. Quantas situações, quantos momentos, quantas circunstâncias temos sido desafiados pela vida a dependermos de Deus. Deus quer que você dependa dele. Geralmente a gente pensa logo no financeiro, né? Sabe, aquele momento que você diz agora. Eu me lembro que quando Camila fez uma cirurgia de emergência, e eu pensando lá: e agora como é que eu vou pagar? Chega alguém, diz: oi pastor, e me dá um envelope cheio de dinheiro, que dava para pagar a cirurgia.
era o dinheiro para pagar a cirurgia. Não tinha contado para ninguém, não tinha falado para ninguém, não tinha pedido a ninguém, a não ser falado com Deus, o dinheiro de pagar a cirurgia. Queridos, o extraordinário Deus faz. Deus quer fazer o extraordinário na sua vida, mas a sua fé tem que ser ativada. E a ativação da fé tem a ver com a prática da palavra de Deus. Quantos estão sucumbindo e dizendo: não tem mais jeito, então a vida perdeu o sentido, a graça, eu não quero mais viver. Amados, Deus quer se revelar, Deus quer se manifestar. Quando a palavra diz, né, que aquela mulher realmente reagiu em obediência, versículo 15 diz: foi ela, fez segundo a palavra de Elias, assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, da botija o azeite não faltou, e segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias, isso aconteceu. Queridos, isso pode ser uma história. A mulher não sabia direito quanta farinha tinha, quanto azeite tinha. Isso é Deus agindo, Deus intervindo. O mistério desse agir de Deus, suprindo a panela, suprindo a botija, sustentando, trazendo provisão sobre a vida daquela viúva. Por quê? Porque ela obedeceu, porque ela não deixou a palavra entrar, deixou a palavra entrar e cair nas pedras, no coração duro, porque ela deixou a palavra entrar, mas não deixou ela ser tomada, e sufocada pelos espinhos, porque o coração daquela mulher foi o solo fértil, onde a palavra revelada entrou e fez mudanças, e fez diferença, e ela então se põe a agir e a viver pela fé. O extraordinário está disponível para todo que tem fé. Deus tem o extraordinário para você. Só é necessário ativar a fé para alcançarmos de fato o extraordinário. Deus não quer que você viva pela fé,